Olá, olha aqui nós de novo outra vez. Pessoal, tudo bem com vocês? Segunda parte da nossa aula de custeio padrão, ok? Então, na nossa aula anterior, falamos sobre conceito inicial de custeio padrão ou de custo padrão, tá bom? Eu uso as duas terminologias para a mesma coisa. Já vimos para que serve o custo padrão e falei para vocês que o custo padrão ele é aplicado para os três elementos de custos, né? A gente consegue controlar o real e o estimado, tanto da matéria-prima, quanto da mão de obra, quanto dos custos indiretos de fabricação. E na aula de hoje a gente vai ver sobre um deles. Vamos lá? Então, sobre custo padrão ou custeio padrão, né? São, na verdade, formatos, ou a gente viu na aula nossa aula passada, que é uma técnica que nos ajuda a controlar dentro do conceito de custo padrão estimado e custo real, certo? E a gente viu também que essa técnica é fixar uma base para comparar em relação a duas coisas, né? Comparar entre valores monetários, ou seja, se eu comprei uma matéria-prima a um preço mais alto ou paguei uma mão de obra mais alta que o esperada, no sentido de valor, e também em consumo, ou seja, se eu consumi mais matéria-prima do que eu esperava ou horas mais que o esperado. E a gente vai, na aula de hoje, com essa técnica auxiliar, verificar como fazer isso. Como fazer isso na análise da matéria-prima. Ok? Vamos lá, então? Bem, vamos começar a fazer isso com um exemplo, pode ser? Acho que fica mais fácil. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente tem que, primeiro, estimar um custo esperado. Então, primeira coisa que você precisa ter dentro da sua organização é uma estimativa do seu custo, beleza? Então, essa estimativa pode ser com base em dados passados, pode ser com base em aspectos mais teóricos, mas via de regra, numa empresa em operação, a gente tem um custo que é o esperado ou o estimado, ou que a gente gostaria muito de chegar nele. E a gente tem, por outro lado, depois de um determinado período, o chamado custo real. E o custeio padrão vai fazer essa comparação, confrontando, então, o que deu errado ou qual elemento que fugiu do esperado. É a partir disso que o custeio padrão é a solução para o seu problema. Suponhamos que uma determinada empresa use já o custeio por absorção. Aí falei, o que é custeio por absorção? Custeio por absorção foi o primeiro conteúdo que a gente viu nessa disciplina nossa. Então, volta lá. Via de regra, custeio por absorção. Ele atribui tudo que é custo para os produtos. Depois a gente analisou sobre o custeio variável, que é um pouquinho diferente. Agora a gente volta no custo padrão. O custo padrão, sendo uma técnica, ele pode usar como instrumento de suporte para o custeio padrão. Então, como assim? Bom, o seu custeio padrão é dividido em matéria-prima, mão de obra e CIF. O custeio padrão ele vai ajudar a comparar as divergências na matéria-prima, a comparar as divergências na mão de obra e comparar as divergências no seu custo indireto de fabricação. Então, essa determinada empresa, ela usa o custeio por absorção, que é empregar todos os elementos de custos ao produto, eliminando as despesas. Ele vai empregar essa metodologia para fazer a sua apuração de custos. Lembrando, custeio padrão também é o formato de apuração que é legalmente aceito, beleza? Com algumas exceções, a gente não vai falar sobre elas agora. Então, suponhamos que a empresa utilize o custeio padrão tanto para o padrão quanto para a determinação do seu valor real. E tem os seguintes números com relação a cada elemento ou cada produto. Então, tem um determinado produto em que o custo padrão dele era que tivesse, ao final do período, seja apurado em R$340. Mas, chegou no final do período e a gente viu que ele teve um custo real, a empresa apurou um custo real daquele produto de R$385. Ou seja, cada produto ficou aproximadamente R$45 mais caro para a produção. Aí você fala assim, meu Deus, mas é só R$45, Fran. Poxa vida, gente, R$45 é mais de 10%.
E aí você fica se perguntando, mas aonde foi que eu errei? Pois é, a gente vai analisar isso. Então, o fato de sabermos que existe uma diferença entre o que eu esperava e o que realmente aconteceu, sim, é útil, é importante, mas não é suficiente se eu não souber aonde está o erro. Então, vamos começar a analisar as coisas. A minha empresa, ela controla os seus custos dividindo em matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação. E aí fui na minha engenharia de produção, fui no departamento de custos e vi que na minha matéria-prima o custo padrão que eu esperava era de R$170. Mas, se vocês podem ver aí, ela acabou ficando em 185, ou seja, daqueles 45 de custos, eu já sei que R$15 é só em relação à matéria-prima. A mão de obra, o custo padrão esperado era de R$95. No entanto, o que aconteceu foi uma mão de obra em R$105. E os custos diretos, o que eu esperava era um custo indireto de 75. No entanto, no final do período, eu apurei que os custos diretos incorridos na produção desse determinado elemento foi de 95. E aí, R$15 de diferença na matéria-prima, mais R$10 na mão de obra, mais R$20 dos meus custos indiretos e me deu o total de uma diferença de R$45. Ô Fran, não é suficiente isso? De jeito nenhum. Você quer saber por quê? E aí o primeiro porquê que eu vou responder para vocês hoje é por que a matéria-prima foi diferente ou foi R$15 mais cara, ok? Então vocês podem perceber que na nossa aula de hoje o foco é a gente descobrir por que a matéria-prima, onde é que aconteceu o erro da matéria-prima que ela ficou R$15 mais cara para a produção. Foi no quê? Foi no preço? Ou consumiu mais que o esperado? Seja lá o que for, você tendo essa ferramenta em mãos, você consegue ajudar a tua empresa. Vamos lá descobrir os porquês, então? Primeiro porquê que a gente vai responder nesse vídeo é porque a matéria-prima foi mais cara do que o esperado. Foi porque eu consumi mais? Foi porque eu paguei mais caro? Se foi, foi em quanto? O quanto afetou? Bem, então vamos lá. Só para ficar mais difícil e para deixar uma tarefinha para vocês, nós vamos analisar agora a matéria-prima X. Então, nosso produto ele tem 3 matérias-primas. Vamos dizer que é material primário, secundário e terciário. A primeira delas é a matéria-prima X. Mas a gente também tem a matéria-prima Y, que vai ficar para vocês fazerem em casa. E ainda tem a embalagem. A matéria-prima X, no meu custo padrão, ou o que eu esperava era que eu gastasse 16 quilos na produção e que eu pagasse R$4 por quilo, que vocês estão vendo aí na memória de cálculo. E dado que eu gastasse 16 quilos e pagasse R$4 em cada quilo, eu teria um custo de matéria-prima X de R$64. A mesma coisa na minha matéria-prima Y. Eu esperava que fosse gasto 5 metros de matéria-prima Y e que eu pagasse R$10 por metro. Isso me somaria R$50. E nas embalagens da mesma maneira. Esperava gastar 80 folhas e pagar 70 centavos. Isso me daria R$56. Somando esses custos totais, percebam que eu chego no custo estimado de matéria-prima, ou seja, os R$170. Pergunto para vocês, foi isso que aconteceu? Eu mesma respondo, não foi isso que aconteceu. A gente já viu que a gente, na verdade, gastou R$185. Aí você olha assim, meu Deus, o que eu faço agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai na empresa e vai levantar o quanto gastou mais de quilos e o quanto você pagou por quilo, tá bom? Então, ó, presta atenção, isso é por quilo. Quantos quilos e quantos reais o quilo? Quantos metros e quantos reais o metro? Quantas folhas e quantos reais a folha? É por unidade, tá bom? Por unidade de medida, não é por unidade total. Porque senão você vai confundir e não vai dar certo. Então, o que eu quero saber? Quanto eu paguei a mais ou a menos no quilo da matéria-prima e quantos quilos eu usei a mais ou a menos.
Isso me dará uma análise favorável ou desfavorável. Como assim? Bom, se você gastou a mais, a variação obviamente vai ser desfavorável. Se você gastou a menos, a variação vai ser desfavorável. Já sei que no nosso caso vai ser desfavorável em R$15. No entanto, por quê? No que foi desfavorável? Então, a comparação entre o custo estimado e o custo real está apresentada aí no vídeo para vocês. Então, percebam. O que aconteceu? Minha matéria-prima X, em vez de eu gastar 16 quilos, eu gastei 19. 3 quilos a mais, 3 quilos desfavoráveis. E, em vez de eu pagar R$4 por uma oscilação de mercado, eu acabei pagando R$4,20. E olha só, em vez de eu gastar os R$64 lá de cima, eu gastei R$79,80 por produção, tá bom? Por produção de unidade. Então, lembra, um produto que teria um custo de matéria-prima de R$64, acabou tendo ou desencadeando um custo de R$79,80. A mesma coisa para a matéria-prima Y. Eu esperava gastar 5 metros e olha só que legal, eu gastei só 4. Economizei na metragem, que bom. No entanto, percebam, em vez de eu pagar R$10 em cada metro, eu paguei R$13,55. E no final das contas, era para eu gastar R$50, olha só lá em cima, e gastei R$54,20. Embalagem é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, olha só, matéria-prima Y eu tenho uma análise desfavorável em relação aos metros ou ao consumo, favorável em relação ao consumo, mas desfavorável em relação ao preço. E a embalagem da mesma maneira. Eu tive uma relação favorável em relação ao consumo, olha só, em vez de gastar 80 folhas, eu gastei 75. Mas também favorável em relação ao preço. Em vez de pagar 70 centavos, agora eu pago 68. Então, no final das contas, percebam o seguinte, pessoal. Nós temos aí nessa análise da nossa matéria-prima, né, do nosso consumo de matéria-prima e custos desencadeados dela, uma variação desfavorável na matéria-prima X, desfavorável na matéria-prima Y e favorável na embalagem. Ou seja, a embalagem que então eu deveria gastar 56, eu acabei economizando. Fran, acabou aí? Não. Por quê? Porque agora eu vou tentar analisar do seguinte modo. Se não tivesse havido o problema no preço mais alto, em quanto seria amenizado a minha variação? Então, olha só. Resumindo o que a gente tem até então. Matéria-prima, uma variação desfavorável no elemento X de 15,80. O que é desfavorável? Gastei mais do que o esperado. Matéria-prima Y, uma variação desfavorável de 4,20. Esperava gastar 50, gastei 54,20, ou seja, um aumento de 4,20 no meu custo. E embalagem, uma variação favorável positiva, ou seja, diminuir no elemento embalagem R$5 do meu custo. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou guiar vocês. Por quê? Porque a análise ela é feita não só no observacional, mas também aplicando isso em fórmulas. Então, as fórmulas que a gente aplica para analisar a variação da matéria-prima é dividida em uma análise em relação à quantidade, uma análise em relação ao preço e uma análise mista. Ou seja, primeiro elemento, se eu tivesse, com o preço estável, conforme o que eu esperava, e só tivesse gasto a mais, o quanto eu teria economizado ou quanto seria a variação? Segunda, se eu tivesse mantido o meu consumo conforme o esperado e só tivesse aumentado o preço devido ao mercado, o quanto isso teria afetado no meu custo? E a mista é quando a gente tem uma análise conjunta entre variações de preço e variações de quantidade. Vamos fazer isso lá com a matéria-prima X?
Então, vamos lá. Então, a variação dos materiais diretos, de modo geral, é R$15. Só que essas variações a gente sabe que leva em consideração matéria-prima X, Y e embalagem. Vou fazer com vocês a análise só da matéria-prima X. Façam em casa matéria-prima Y e embalagem em cada um desses elementos. Ao analisar só a variação da matéria-prima X, vocês podem perceber que só ela já provocou um aumento no custo de R$15,80. Então, houveram outros fatores que podem ter abatido, ou seja, gastei mais em um produto e economizei em outro. E você precisa saber disso, senão, você não consegue saber onde é que está o problema. Ou qual o efeito desse problema no custo. A gente vai conseguir descobrir o efeito agora, a partir dessas fórmulas. Então, vamos lá? Então, o maior problema foi no que nesse caso? Foi porque eu consumi mais ou no preço maior? Porque eu vou analisar com vocês aqui só matéria-prima X. Vocês em casa façam Y em embalagem. E eu vou mostrar para vocês aonde houve o maior problema do gasto de R$15,80 a mais só na matéria-prima X. E se você souber disso, você é capaz de poder negociar, poder ver se tem gargalo, poder ver onde é que foi o consumo maior ou, se tem até problemas no parque produtivo de possíveis desvios que possam existir. Então, vamos lá? Primeira análise que a gente vai fazer é a análise da quantidade. Já passei as fórmulas para vocês lá atrás e a análise da quantidade ela vai ser analisada da seguinte maneira. A quantidade ou o efeito da quantidade ou o efeito de ter gasto quilos a mais afetou em quanto o seu custo. Ou seja, se só tivesse havido a diferença de um consumo a maior, o quanto isso teria impactado no seu custo da matéria-prima X. Fórmula. QR é quantidade real consumida, beleza? QP, quantidade padrão que era esperada, vezes PP. O que é PP? Preço padrão. Por isso que eu falo, preço padrão é preço do quilo, do metro. No nosso slide aqui, acompanhem comigo, a gente tem R$19, ou melhor, 19 quilos, que foi a quantidade real, 16 quilos a quantidade que eu esperava, ou seja, a minha variação de quilos é de R$3. Perdão, 3 quilos vezes R$4. 3 vezes 4, 12. O que isso significa, professora? Que se você tivesse mantido o seu preço de aquisição em R$4 e só tivesse consumido 3 quilos a mais, o seu custo iria aumentar em R$12. Mas aí você fala assim, mas espera aí, não aumentou em R$12, aumentou em R$15,80, não foi? E aí é que tá o pulo do gato. Então, somente se os custos tivessem oscilado em relação ao consumo de 3 quilos a mais, o aumento seria só em R$12. E nesse caso, o seu custo, em vez de ter ficado em R$15,80 maior, teria só aumentado para R$76. A gente já sabe um principal ponto aqui. Ou você estimou equivocadamente o seu consumo, ou tem algum problema no seu consumo, ou a sua fase real pode ser melhorada. No entanto, isso não basta, tá bom? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês também o quanto os 20 centavos a mais por quilo afetou no seu custo final da matéria-prima X. Vamos lá? Então, descobrimos que dos 15,80, na verdade, 12 se refere exclusivamente a você ter gasto 3 quilos a mais. Mas também é importante para mim saber o quanto que aqueles 20 centavinhos, que parece ser nada, né? O quanto esses 20 centavos afetou, então, também no meu custo. Então, vamos lá? Próxima fórmula, variação de preço. E aí, a fórmula, ela responde a seguinte pergunta. Quanto seria de diferença no custo se somente o preço tivesse variado?
Ou seja, se você continuasse consumindo só os 16 quilos, que era o esperado, mas pagando R$ 4,20. Então, o que a gente compara? O que foi real em quantidade com o custo padrão. O real de preço com quantidade padrão. A gente faz uma mescla. Então, variação de preço, prestem atenção. PR, preço real, menos PP, preço do padrão, vezes QP, que é a quantidade padrão a ser consumida. Nessa análise aí, o que vocês terão? R$ 4,20, que é o preço padrão do quilo da matéria-prima, menos R$4,00, que é o... Perdão, R$ 4,20, que é o preço real da matéria-prima, e R$ 4,00, que é o preço padrão do quilo da matéria-prima, vezes 16 quilos, que é o quanto eu esperava que fosse consumido na quantidade padrão para a fabricação de um produto. Então, eu percebi agora esses R$3,20, o que é isso? R$3,20 foi o efeito de você ter pago 20 centavos a mais em cada quilo de matéria-prima. Aqueles 20 centavinhos que pareciam não ser nada, dado o seu consumo, você gastou R$3,20 a mais. Isso se você tivesse somente consumido os 16 quilos. Então, se a gente for mostrar isso num levantamento de custo, vocês teriam, a variação de quantidade de R$12,00, ou seja, por eu ter gasto 3 quilos a mais por consumo de matéria-prima, isso me impactou R$12,00 a mais no meu custo. Pensando que, nesse caso, eu teria pago só os R$4,00, que é o preço padrão. E a variação de preço, ou seja, se eu tivesse mantido o meu consumo lá no ideal, no esperado, no estimado, que era os 16 quilos, eu teria gasto R$3,20. Bom, R$12,00 mais R$3,20, R$15,20, mas da onde que tá os 60 centavos? Porque afinal a minha variação foi de R$15,80, não foi? Yes, foi. Essa terceira variação é que a gente chama de variação mista. Eu trouxe um gráfico para ficar mais fácil para vocês. Então, olha só. Tudo isso aqui é o custo padrão que a gente estimou, tá? Pensando que o meu preço padrão seria de R$4,00 e a minha quantidade padrão seria de 16. Então, toda essa parte em cinza é o meu custo estimado, que eu gostaria realmente que acontecesse. No entanto, eu já percebi que houveram algumas ineficiências nesse processo. Primeiro, eu paguei a mais. Ou seja, paguei 20 centavos a mais a cada quilo de matéria-prima. Olha só, essa variaçãozinha aqui que eu chamei de variação de preço aqui está em laranja. E essa variaçãozinha em marrom é a minha variação de quantidade. Ou seja, foi o quanto me representou em custo ter gasto 3 quilos a mais. E eu já percebi que em custo me representou R$12,00 aqui e em preço me representou R$3,20 aqui no meu laranjinha. Bom, e esse branquinho aqui, Fran? Esse branquinho é a variação mista. É o quanto que o efeito da variação de preço e da variação de quantidade impactou quando trabalhadas simultaneamente. Vamos provar então que essa diferença é de 60 centavos? Olha só, a minha variação mista ela considera os dois elementos que então eu analisei. Primeiro, a quantidade real menos a quantidade padrão. Então eu já sei que a minha quantidade real são 19 quilos, quantidade padrão 16 quilos, vezes o meu preço real e o meu preço padrão do quilo. Então, a minha variação mista, ela é dada por 19 menos 16, são 3 quilos, e 4,20 menos 4, 20 centavos por quilo. Multiplicando 3 vezes ponto 20, eu encontro os pontos 60, eu encontro que essa diferença desfavorável, ok? Ou negativa que a gente chama, em relação ao último elemento de custo, que é quantidade, preço e mista, se dá justamente pela combinação desses dois fatores. Bom,
Então, o que eu consegui perceber aqui? Primeiro, na matéria-prima X, eu tenho 3 tipos de variação de quantidade, de preço e mista. Os 3 quilos de variação a R$4 me provocou uma variação desfavorável de R$12. A minha variação de preço provocou a mesma situação. Então, paguei 20 centavos a mais com o consumo padrão de 16 e isso me provocou uma variação desfavorável de 3,20 a mais. Até então eu tinha os 15,20 e eu chego na terceira variação, que é a variação mista, que contempla o problema do preço e o problema do consumo. O problema do preço foi o quê? 20 centavos a mais gasto. O problema do consumo foi o quê? 3 quilos a mais gasto. Ou seja, mais 60 centavos lá para o fundo do bolso. Isso me dá, na verdade, uma variação total, que era o que a gente tinha encontrado, olha só. Uma variação desfavorável de 15,80, sendo R$12 na quantidade, R$3,20 em relação ao preço e 60 centavos em relação aos 2 problemas. Isso é importante no quê, Fran? Você tem um grande problema aí. Olha só o quanto que ter consumido 3 quilos a mais provocou de aumento no seu custo. As variações de quantidade, preço e mista, elas vão acontecer em todas as matérias-primas, tudo bem? Então, elas vão acontecer na matéria-prima Y e vai ficar para vocês em casa terminar esse exercício e na embalagem. O que você consegue analisar a partir disso? No caso da matéria X, o grande problema foi no aumento do consumo. Trabalha no seu parque produtivo. Pessoal, ó, vamos fixar a meta? Onde teve esse problema? O que foi encontrado? O que aconteceu? É a máquina que está consumindo a mais? Tem algum problema no abastecimento da máquina? Foi perdas que não estavam estimadas? Se foram essas perdas, podem ser amenizadas? Ou seja, a gente encontra numa análise muito simples, ó, só de você comparar possíveis gargalos, ineficiências no consumo, ou tua matéria-prima não está muito legal, precisa melhorar a qualidade dela para consumir menos? Vamos melhorar? E aí ver o que vai acontecer? Essas variações, elas podem ser empregadas, gente, em uma matéria-prima ou em todas. Aqui na aula de hoje eu fiz com uma análise, que é a matéria-prima X. Aí na casa de vocês farão na matéria-prima Y e na embalagem para vocês treinarem, tudo bem? Espero que tenha ficado mais claro sobre esse segundo conteúdo. Próximo vídeo, análise da mão de obra. A gente vai poder encontrar também onde é que está o problema da mão de obra. Se está nas horas ou se pode ser que esteja no preço da hora, ok? Aguarde os próximos vídeos, nos veremos muito em breve. Um grande beijo e até lá!